Levanta-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amós 4, versículo 12. Pode passar? Diga comigo, Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A tua posição, a tua honra, o teu lugar de autoridade, a tua posição de governo, não aqui, lá. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém, poderia até acrescentar ali, ninguém ou nada, tome a tua coroa. Guarda o que tens. Vigie, isso não é uma coisa fácil nos dias de hoje. Hoje, é importante saber que evangelizados, todo mundo será. Nascido de novo. Cristianizados, não. Ok? E evangelizados, o mundo praticamente todo já está sendo. Raríssimos os lugares. Raríssimo. Agora, realmente, cristianizados, nascidos de novo, não são todos. E é isso que nós precisamos nos atentar. Porque todo mundo fica, o termômetro, o evangelho será pregado a toda criatura, aí virá o fim. Esse é um termômetro, o evangelho já está sendo pregado a toda criatura. Se vão aceitar, é outra história. Se vão crer, é outra história. Mas todos, de uma maneira ou de outra, todos, a mensagem da cruz já tem chegado. E aí, vamos seguir aqui. 1 Coríntios 15, 19. Diga comigo em voz alta. Se esperamos em Cristo, só nesta vida. Lê o resto, por favor. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por isso que, infelizmente, quem está na igreja só por uma bênção, preciso completar não, né? O versículo fala, né? Sim ou não? Por isso que nós não esperamos em Cristo só nessa vida. Não cremos naquilo que Cristo conquistou, a liberdade, a vida e vida em abundância, que o Senhor conquistou por nós e para nós na cruz, só nesta vida. Pedro disse: Senhor, tudo deixamos para te seguir. O Senhor disse: não há quem tenha deixado tudo por amor de mim e do Evangelho que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, neste século e no século futuro, a vida eterna. Porque a grande maioria desconhece, quando se fala de céus, todo mundo pensa que os céus talvez seja um lugar monótono, parado, sem o que fazer. Não, aqui é assim. Lá não. Aqui é assim. Por isso que as pessoas vivem correndo para lá e para cá, tentando se preencher, se satisfazer de alguma forma. Lá não. E lá teremos funções também. Viu? Por isso que o que nós estamos fazendo aqui, e é uma coisa muito importante que nós precisamos carregar conosco,
que a Bíblia diz que existem pessoas que a sua salvação será por um fio. Sabe? Passou. Foi salvo. Graças a Deus. Maravilhoso. Só que não tem galardão. Não tem recompensa. Não ocupa a posição de alguém que ajuntou muito galardão, que fez muito pelo reino, que fez muito pela obra, que fez muito pelo próximo, que foi Cristo na vida de alguém, que foi um cristão na vida de alguém, que foi um instrumento de salvação, que deu a vida, sua juventude, pelo reino, pela obra, pelas almas. Galardão, diga comigo, galardão, recompensa. Todos, tem aqueles que vão alcançar a salvação, mas não terão recompensa. E existem aqueles que terão grandes recompensas. Serão altamente recompensados. Amém? Pode acontecer de uma pessoa que a gente não conhece, pode acontecer talvez até de um obreiro, uma pessoa altamente dedicada, uma pessoa que é um verdadeiro cristão, que a gente nem sabe o que faz, mas faz, talvez ter recompensa que muitos pastores, uma recompensa maior do que muitos pastores. Entende o que eu quero dizer? Volta ali só para deixar isso claro. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque o melhor está por vir. O melhor não é aqui. Aqui tudo é princípios. Aliás, eu quero deixar isso claro para você. Tudo seja de uma vida extraordinária. Por mais que um cidadão, uma pessoa viva uma vida gloriosa, extraordinária, aqui é princípio. E ao contrário, por mais que uma pessoa sofra aqui, é princípio. É pequeno. Tanto é que em Apocalipse fala que a grande tribulação está por vir. Porque qualquer tribulação que passamos aqui hoje são pequenas. Ah, bispo, não fala isso não. Claro que é. Claro que é. Porque até então ninguém está sendo perseguido para a morte, o patrimônio de ninguém está sendo confiscado, ninguém está sendo obrigado a negar a Jesus sob pena de ser decapitado, e a Bíblia diz que tudo isso vai acontecer. Tem gente que vai dizer assim, nossa, que absurdo, que exagero, 2017, 100 mil cristãos foram mortos. Já acontecendo agora, em muitos lugares, mas isso não é notícia, porque cristão morrendo, você não tem muito interesse nisso. Só 2017. E muitas coisas que são ignoradas estão aí como sinais. Olha o que Jesus disse. Vamos, segue, por favor. Romanos 8:18. Ainda não é. Considero que os nossos sofrimentos atuais, diga comigo, não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. A primeira coisa que acontece quando, para quem não sabe disso, tá? A primeira coisa gloriosa que acontece é a transformação desse corpo corruptível em um corpo incorruptível. É a primeira coisa gloriosa. Esse corpo aí, esse aqui, é corruptível. Tá incomodando o ar? Mas está incomodando? Se tiver, pode falar. Dá um sinal para os meninos. Então, a primeira coisa é a transformação desse corpo.
para um corpo que não perece, que não pega resfriado. Você entendeu? Que não pega resfriado, que não envelhece, que não fica doente, que não tem tristeza, que não sofre com angústia. Um corpo que é incorruptível. Primeira coisa gloriosa que acontece. Um corpo eterno, sem essa fragilidade desse corpo atual. Isso é fabuloso. O corpo humano já é sensacional, né? Se você parar para estudar o corpo humano, você fala assim, como não acreditar na existência de Deus, meu Deus? Como? Não é verdade? Como não acreditar? Como o corpo humano funciona? Como o corpo humano se regenera? Como o corpo humano, a autodefesa do corpo humano é uma coisa extraordinária. Poder de regeneração é uma coisa fabulosa. Como não acreditar? Pode passar. Eis que lhes digo um mistério. Diga comigo, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. Diga comigo, pois a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, que eu acabei de falar. Quem morreu em Cristo serão ressuscitados com corpo incorruptível. Nós que estamos vivos seremos transformados. O nosso corpo será transformado em um corpo incorruptível, eterno. Não perece, não envelhece, não adoece. Não tem os mesmos sentimentos que temos hoje. Não passa pelas mesmas dores. Não está sujeito às coisas que estamos hoje. Amém? Isso é sensacional. Isso é glorioso. Porque, e isso, muito bom, né? É muito bom saber, porque isso para mim, não sei quanto a você, porque a maior parte das pessoas desconhecem o que será no pós-vida. O que está preparado? A maior parte das pessoas não sabem. E é muito bom saber. É muito bom se preparar. É muito bom. E o mais interessante é o que eu digo, e que talvez não faça sentido para muitos, por ser novos na fé, mas quando a gente entra na profundidade do cristianismo, como é que eu sei que um demônio me sujeita? Como eu sei? Como é que eu sei que se eu fizer uma oração forte nessa reunião aqui, forte, mas assim, chacoalhar o pelo, muita gente vai passar mal? Como eu sei? Aqui. Como eu sei que uma pessoa pode ser batizada no Espírito Santo, como segunda-feira, 3, 4 segunda-feiras atrás, nós fizemos uma reunião aqui, cerca de 60, 70 pessoas, como pode? Uma, outra, mas 70 pessoas são batizadas no Espírito Santo, como pode? De onde a gente tira isso? Pensa nisso. E outras coisas mais, como é que a gente ora por um enfermo e ele é curado? Como é que você faz uma oração no mundo espiritual e o mundo espiritual te sujeita? Tudo a Bíblia nos revela e você coloca em prática. E tudo isso são princípios. Tudo isso é o começo. Amém, pessoal? Então, por favor, diga comigo, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque uma trombeta vai soar. Uma trombeta vai soar, mas também não são todos que ouvirão. Tem mais essa. Não serão todos que ouvirão. Somente os preparados. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Para quem não sabe, talvez nunca tenha lido isso,
Quando Jesus entregou o seu Espírito, que houve trevas durante 3 horas sobre a terra, teve terremotos. Já ouviu isso ou não? Sim ou não? Trevas, terra. Foi aí que os soldados, os centuriões, falou: realmente ele era o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. E mortos ressuscitaram e saíram andando pela cidade. Quem já leu isso? Está escrito que mortos ressuscitaram e saíram andando pela cidade. A exemplo do que? E Jesus já ressuscitou com um corpo incorruptível. A exemplo daquilo que vai acontecer conosco. Tanto é que quando Jesus ressuscitou, os discípulos estavam dentro de uma casa, todos conversando, e ele passou. Ele penetrou com as portas fechadas. Forte, né? Vamos lá. Visto que você guardou, Apocalipse 3:10, visto que você guardou a minha palavra de exortação, diga comigo, a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Existem algumas correntes teológicas que acreditam que no período é chamado o período da grande tribulação e é chamado o período da ira do Senhor. Existe uma corrente teológica que acredita que a igreja vai passar. Nós não acreditamos. Nós não cremos que a igreja vai passar. Nós não cremos, existem inúmeros respaldos para isso. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo mundo. Então, a igreja vai ser guardada. Quando nós lemos em Apocalipse, então vereis outra vez, por quê? Aqui e lá. Outra vez, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus, não. Poupa-los-ei como um pai poupa o filho que o serve. Poupa-los-ei como um pai poupa o seu filho que o serve. Então, nós não acreditamos que vamos passar por esse período chamado o período da grande tribulação. Para isso, estamos nos preparando, e a preparação é diária. Nós vivemos nessa terra, temos uma vida aqui, mas temos a nossa ciência, que a Bíblia nos ensina, que essa não é a nossa pátria. Nós estamos de passagem. São José do Rio Preto não é a minha cidade, somos peregrinos e forasteiros. Estamos de passagem. A nossa cidade chama-se Nova Jerusalém. Amém? Para Jesus. Isso é maravilhoso. Nós estamos de passagem. E nós sabemos disso porque, por mais que temos longevidade, comemorando, 100 anos, estamos de passagem. Mas existe uma eternidade preparada. E não é inteligente da nossa parte achar que terminou esse período, acabou. Isso não é inteligente. E a Bíblia diz que não, aqui é só de passagem, a eternidade está por vir. E quando Jesus foi, ele disse que estava indo para nos preparar morada. Na casa de meu pai há muitas moradas, e ele estava indo nos preparar lugar. Jesus respondeu, cuidado. Mateus 24:4, é importante que todos tenham registrado e medite com mais calma, com mais lucidez. O que diz Mateus 24, diz assim: Jesus respondeu, cuidado,
que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, como já tem acontecido. Vocês ouvirão falar de guerras. Você pode prestar atenção, pessoal, que hoje existe ensinamentos ou teologia ou teólogos apoiando as maiores aberrações. E tudo achando algum respaldo. Apoiando tudo aquilo que é contrário e claramente contrário aos ensinamentos de Cristo. Então, hoje, infelizmente, começa pelo amor do ser humano. O ser humano hoje é um dos sinais. O ser humano hoje é autocentrado. Só em si. São egoístas. As pessoas não estão preocupadas com o próximo. Essa é a realidade. Cada um por si. Mesmo dentro da igreja. Boa parte dos cristãos estão vivendo assim. Só autocentrados. Minha vida, minha vida, minha vida. E eu, e minha vida, e meu sonho, e meu projeto. E minha dor, e minha angústia. E cristianismo não é isso, né? Nós somos curados curando. Jesus passou por dores. Jesus, como eu disse na sexta-feira, e já falamos em alguns domingos, quando você pensar na dor de Cristo, esquece essa que você assiste na televisão. Essa é a menor. Esquece essa que a gente vê, dessa parte carne, física. Essa é a menor das dores. Está muito longe de ser a pior dor de Cristo. A maior dor de Cristo foi interna, alma, espírito, conhecer, ser violentado brutalmente de uma vez só, com a carga de maldição e pecado da humanidade sobre a sua vida de uma única vez. Imagine, a pessoa, eu falava sobre isso, quando nós estamos vivendo uma vida em santidade e cometemos um erro, você se sente mal. Você fica triste, você tem angústia, como eu disse, eu já atendi pessoas que elas dizem assim, minha angústia é de morte. Minha angústia, minha tristeza é de morte. Mas ainda a pessoa está sentindo isso por um ato que ela cometeu. Ela praticou. E Cristo que não praticou absolutamente nada. Eu dizia na sexta-feira, Jesus foi crucificado na cruz e em cima tinha uma placa que sempre estava naquela placa a acusação. Por que a pessoa estava ali? E você sabe qual era a inscrita da placa de Jesus? Rei, que não tinha. Fez nada de errado. Toda pessoa que era crucificado, ele tinha ali a razão pela qual ele foi crucificado, ele foi condenado à morte. Era um bandido, assassino, um malfeitor. O dele, como não cometeu erro algum, rei dos judeus. Esse foi o pecado dele. Porque não acharam pecado, não acharam erro nele. Porque ele se fez maldição por nós. Amém? Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras. A gente ouve isso? Sim ou não? Mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Diga comigo, haverá fomes. Nunca houve tanta prosperidade, nunca existiu tanta fome. Terremotos. Estudos mostram que nos últimos 50 anos houve mais terremoto do que em toda a história, nos últimos 50 anos. Do que em toda a história. Pipocou de terremotos. Isso aí Jesus mostrando sinais, que eram sinais que a gente deveria estar alerta.
em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Você vê, porque quando você vê isso, né, um terremoto, quanta dor, fome, quanta dor. Quanta dor. Passa. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, como disse. Mais de 100 mil cristãos só em 2017. Mortos. Não é? A gente às vezes esquece um pouco porque nós temos um país extremamente tranquilo. Temos total liberdade religiosa. Total liberdade. Né? Para fazer o que quisermos. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. Diga comigo, trairão e odiarão uns aos outros. Isso acontece? Sim ou não? Está tão triste que você já não sabe mais em quem pode ser. Em quem você pode confiar. Não é verdade? E numerosos falsos profetas surgirão, diga comigo, e enganarão a muitos. Isso tem acontecido? Sim ou não? Lamentavelmente. Lamentavelmente. Tem pipocado de falsos profetas, falsos mensageiros, falsos mestres, que a intenção é outra. Devido ao aumento da maldade, diga comigo, o amor de muitos esfriará. Isso tem acontecido? O ser humano está frio? Sim ou não? Muito frio. Muito. As pessoas estão frias. Estão, como disse, autocentradas. Eu, resto que se dane. Minha vida. Meus problemas. Meus. E nós nos esquecemos que nós somos abençoados abençoando, curados curando. Viu? Prosperados prosperando, levantando. E assim por diante. Mas aquele que perseverar, diga comigo, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar, aquele que perseverar, aquele que perseverar, aquele que perseverar, aquele que perseverar até o fim será salvo. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Tem pessoas que dizem assim, eu cansei, é muita luta, é muita decepção. Isso pode acontecer dentro da igreja. Pessoa ser decepcionada dentro da igreja, ficar olhando para o lado, para onde não devia. Talvez, se decepcionar com pessoas, com a própria igreja. Mas cuidado, hein? Eu falei essa semana, isso me arrepiou. De verdade, me causou calafrio. Porque a semana passada, eu não sabia disso, de verdade eu não sabia disso. Não tinha o conhecimento desse fato. De que uma determinada pessoa se ofendeu com uma mensagem na igreja. Se ofendeu. E disse, não vou mais. E se ofendeu. E a pessoa quando se ofende, ela acaba falando demais. Ok? O que aconteceu? Ela teve um infarto em casa sentada. Só foi chamado o pastor para fazer o culto fúnebre. Quando me falaram, dona... Eu falei, você está brincando? Eu falei, falar nisso, eu não estava vendo ela. Falei, não, ela não queria vir mais. Ela se ofendeu com uma palavra que o senhor trouxe e ela disse que não viria mais. Aí a minha pergunta é, será que estava preparada?
Eu não vou me colocar no lugar de Deus. E se o que ela se ofendeu não fui eu que falei? Não foi o Maurílio. Só foi o instrumento para falar. Só o instrumento. Só a mula, se você preferir, só a mula. Só a mula para falar. Pensou? Como é sério? Como as pessoas não podem brincar? E aí, agora semana passada, aí o pastor foi lá para dar apoio à família e fazer o culto fúnebre. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Não quer dizer que todos, como disse no começo, serão realmente cristianizados. Nascido de novo. Evangelizado será. Evangelizado será. É como aqui. Nós estamos hoje pregando o evangelho. Amém? Sim ou não? Se você vai ser cristianizado, é outra história. Evangelizado você está sendo. Se você realmente, a mensagem entra dentro de você, cria vida, você realmente dá lugar ao Espírito Santo para gerar uma nova criatura, é outra história. É outra história. Mas pregado como testemunha a todas as nações. Olha, eu vou dizer para você que difícil lugar que o evangelho não chegou. Você vê que a própria tecnologia, e aonde não tem tecnologia, tem missionários espalhados por todos os lugares da terra. São milhares. Milhares e milhares de missionários espalhados por todos os lugares, os mais distantes. Por isso que vem a palavra, né? Vigiai. Estejam atentos. Estejam atentos. Portanto, diga comigo, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele, diga comigo, que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, viu? Mas quem faz a vontade. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos? Nós em teu nome, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Diga comigo, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pecado contínuo. Pecado contínuo. Vós que praticais o pecado contínuo. Continuamente, intensamente, perseverantemente, apartai-vos de mim. Eu sempre digo às pessoas, né? Eu tenho... Quem eu já fiz o casamento aqui? Levanta a mão, por favor. Bem alto, por favor. Ixi, muita gente. Eu sempre digo aos jovens, aos casais, e hoje muitos que estão aqui, que vivem uma vida muito abençoada, eu sempre digo a eles o seguinte, e muitos vão confirmar, quem eu fiz o casamento aí vai confirmar e vai lembrar disso. Às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho casa, eu não tenho ainda condições, eu não tenho uma vida estruturada, eu sempre dizia a eles, é melhor
Se for para abrir brecha e para viver no pecado, então acerta a vida, se regulariza, peça a bênção do Senhor. A bênção do Senhor entra na vida de vocês, vocês vão buscar juntos e vão construir uma vida abençoada juntos. Do que ficar esperando o momento certo, mas no pecado pode ser que o momento nunca chega. Sempre ensinei isso. Sempre. Muito melhor, vamos fazer da forma certa, para que a bênção, e Deus vai honrá-los, vai abençoá-los, vai prosperá-los. Hoje tem gente extremamente abençoada, gente que não tinha nada. Quando Deus preparar a pessoa certa, seja para o meu filho e minha filha, namoro curto. Não é namoro longo não. É curto. Sabe por quê? Justamente para não perder a bênção. Orou, buscou a bênção, a direção. Agora, vamos buscar a bênção do Senhor, a união e construir a vida juntos. Para não abrir brecha. Para que a bênção do Senhor esteja sobre. Para que as coisas fluam. Porque na bênção a gente constrói. No pecado, esperando o momento certo, a gente não constrói nada. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? É melhor você sacrificar para fazer o que é certo. E você pode ter certeza que Jesus disse, tem um dos ensinamentos de Jesus de Lucas, que quem não renuncia a si mesmo não pode ser meu discípulo. Eu tenho que renunciar a minha vontade para fazer a vontade do Senhor. Quando você renuncia, porque se você for esperar ter vontade para fazer o que é certo, o que é bom, pode ser que você nunca tenha. Pode ser que a vontade nunca venha. E você sabe que as coisas que mais funcionam na vida da gente é quando você aprende a fazer as coisas sem vontade. É certo? É bom? Você vai trazer bênção para a minha vida? Então vamos embora, é isso que eu vou fazer. Vou mortificar a minha carne, vou sacrificar a minha carne para ser abençoado. Amém? Isso para tudo, uma vida em todas as áreas. É bom para mim, é bom para a minha vida, vai trazer bênção para a minha vida, então é o que eu vou fazer. Mas eu não estou com vontade, mas eu vou fazer mesmo assim. Porque é bom, é bênção para mim. Eu quero a bênção para a minha vida. Eu não vou esperar ter vontade para fazer. Porque se você for esperar para ter vontade, pode ser que essa vontade nunca venha. Como foi nos dias de Noé, Mateus 24:37, assim também será na vinda do Filho do Homem. Como? Nós pregamos outro dia. As pessoas, mesmo casavam-se, davam-se em casamento, comiam, bebiam, todo mundo disperso, distraído. E Deus falou com Noé. Noé creu, acreditou, começou a plantar pela fé. A arca salvou a ele e a família. Salvou a ele e a família. Ele construiu uma arca da qual ele e sua família entrou. A arca hoje é Cristo, está aqui o Evangelho. Ó. É a mesma coisa. Todo mundo sabe que o dilúvio é real. A ciência comprova que o dilúvio é real. Os destroços da arca é real e encontrado no Monte Ararat, na Turquia. Todo mundo sabe. Isso é inquestionável. Só que na época, quando foi pregado que haveria um dilúvio, ninguém acreditou. Você acha que é diferente hoje? Está sendo pregado que o Senhor, como acabamos de ler, o Senhor, a trombeta vai soar. E as pessoas estão ignorando. Não acreditam. E nós estamos aí todos os dias construindo a nossa arca. Hoje nós estamos aqui mais uma vez construindo mais uma parte dessa arca.
Sabe quanto tempo levou para Noé construir a arca dele? Sabe quantos anos da vida dele foi? 100 anos. 100 anos de dedicação. 100 anos de investimento. 100 anos de fé. Nós estamos construindo a nossa. E isso é um ato de fé. O mundo não acredita. Como foi? Diga comigo, como foi? Você acredita em Jesus ou não? Se você acredita em Jesus, é Jesus que está dizendo isso. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, dispersos. Que esse é o grande desafio nosso como cristãos. Nós temos uma vida aqui, mas nós trabalhamos todos os dias que nós estamos de passagem. Nós construímos boas coisas aqui, mas não colocamos o nosso coração, porque nós sabemos que nada disso vai conosco. Nós desfrutamos de uma boa casa, de um bom carro, de coisas boas nessa vida, mas o meu coração não está aqui, porque eu sei que eu não vou levar nada. Eu sei que essa não é a minha cidade. Eu estou construindo com as minhas atitudes, com a minha fé, eu estou construindo algo maior. A Bíblia diz: quem vos confiará, se vocês não são fiéis nas pequenas riquezas, quem vos confiará as grandes? Porque as grandes estão preparadas. Está entendendo? Gênesis 6:5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente... Lê ali. Você acha que é diferente hoje? Pense comigo, por favor. Você acha que é diferente hoje? Não. Está da mesma forma. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, a mesma coisa acontece hoje. Mesma situação. É só você olhar. Olha para as pessoas que você conhece, olha para as pessoas bem perto de você, olha para a sociedade, olha para o mundo lá fora. E hoje todo trabalhar, eu vou dizer uma coisa importante a você, tá? Grave isso. Você tem a liberdade. Você tem a liberdade. A sua fé é quem vai determinar. Vocês, meus obreiros, toda a disciplina que Deus tem nos colocado, de oração, de meditação, todo esse processo, a continuidade de cultos, de reuniões, e cada vez mais, 15 minutos de oração diária, 1 período, 2 períodos, 3 períodos, 4 períodos de oração, 24 horas de oração, acredite você ou não, é Deus te dando a oportunidade de se preparar. É Deus te dando a oportunidade de você se achegar cada vez mais a Ele. É Deus te dando condições de estar cada vez mais vigilante, cada vez mais atento. Cada vez mais. Muitos não reconhecem, muitos tratam como um saco. Nossa, mas a igreja, não, querido, acredite, é o amor do Senhor por você. É a misericórdia do Senhor por você. É Deus te preparando. É Deus dando condições de você se achegar a Ele cada vez mais. De você estar em espírito cada vez mais. Às vezes você tem igreja por aí, tem igreja, e muitos que estão aqui sabem disso, que da hora que inicia um culto, da hora que termina, você não vai ver uma leitura da palavra. Ou você vai ler um versículo e não vai ouvir mais nada. Aqui,
Só cada culto chega a ser cansativo. Cada culto isso é tudo referência para te preparar, para te ensinar, para que você esteja preparado para o dia e hora, para que você esteja preparado não só, porque uma coisa que ninguém sabe, que muito poucas pessoas sabem, tem um versículo na Bíblia que para mim é de extrema importância, que o Espírito Santo vos fará lembrar. O Espírito Santo só vai te fazer lembrar o que você aprendeu. O Espírito Santo não vai te fazer lembrar o que você não aprendeu. Imagina, o Espírito te fará lembrar. Por isso é tão importante a gente ouvir, porque o Espírito está se comunicando conosco, o Espírito está nos orientando, nos direcionando. E nos preparando para uma vida maravilhosa. Não só aqui, mas o pós. Pode passar. Quem é dominado pela carne, diga comigo, não pode agradar a Deus. E isso é uma guerra. Você sabia? Leia Gálatas 5, a partir do 16. Você vai descobrir que existe uma guerra aqui dentro. Nós estamos em guerra aqui dentro. Uma verdadeira guerra é travada dentro de nós. Carne contra o espírito, espírito contra a carne. A carne, ela quer somente aquilo que realmente a escraviza. O espírito, ele nos quer fazendo a vontade de Deus. O que nós alimentarmos mais é o que vai prevalecer. Entendeu? É mais ou menos mudar no vocabulário popular, igual você já ouviu aí. Nós temos 2 cachorros dentro de nós. Um bom e um ruim. O que você der mais comida para ele, é o que vai ser o mais forte. Carne contra o espírito, espírito contra a carne. Nós estamos em guerra contínua. É ou não é? Posso dar exemplo? Por que não é tão fácil vir para a igreja? Você fala assim, não, eu preciso ir na igreja, mas por que não é fácil? Aí vem a carne e fala assim, ai, estou tão cansado. Carne. Por que a gente consegue ler, pegar um livro, às vezes não é nem interessante. Às vezes não é interessante. A pessoa consegue ler uma porcaria de um livro, que não é interessante, ele não é capaz de ler um capítulo da Bíblia. Carne contra espírito, espírito contra carne. Por que é tão difícil você assistir uma programação na casa? Tudo bem, não estou falando que a gente não possa relaxar, mas eu já falei sobre isso também, né? O eu preciso relaxar, 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 tem escravizado muitos, porque não vive mais uma vida altamente produtiva, uma vida somente relaxando, e também não alcança, não chega onde gostaria de chegar. A vida não se torna uma vida produtiva, porque eu estou sempre cansado, preciso descansar, preciso relaxar, então não consigo orar, não consigo meditar, não consigo me estreitar o meu relacionamento com Deus, eu não consigo crescer na fé. Eu queria que Deus confiasse coisas maiores, eu quero ter experiências maiores com Deus, mas eu tenho que investir, eu tenho que me dedicar. Jesus pregava o dia inteiro e à noite e orar. Jesus pregava o dia inteiro e à noite e orar. Ele se separava sozinho para orar, para buscar, para meditar. Nós precisamos do nosso momento, como nós falamos na quarta-feira, momento na particularidade com Deus. Na particularidade com Deus. 2 Timóteo 3:1, saiba disto. Nos últimos dias, diga comigo, sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão, diga comigo, egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Para aí, não muda não. Isso tem acontecido? Sim ou não?
Se você voltar num tempo aí, volta no tempo do teu, estou falando em termos de proporções, tá? Mas volta no tempo do seu avô, bisavô, volta um pouquinho. Era nessa proporção? Sim ou não? Sim ou não? Não, as pessoas, quem foi criado em cidade menor sabe como é que era, a tranquilidade, a intimidade que tinha, todo mundo era amigo, todo mundo próximo. Né? Antigamente você podia, passou na rodovia, passou, viu um, levantou o dedo, você já parava. É verdade ou não é? E se parar hoje? Não é complicado? Porque mudou. E está se agravando. Eu lembro, ainda menino, e olha que eu não sou tão velho assim, sou um menino ainda. Não é? Poxa, mas gente que foi criada em cidade pequena, porta aberta, não fechava o portão, entrava na casa, um na casa do outro, vizinho na casa do outro, passasse na rua ou na rodovia, não importa, você não sabe nem quem é, você parava e dava carona. Homens serão egoístas. Antigamente era menos. Avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, vive blasfemando. Se a gente volta um pouquinho na história dos pais, muitos aqui são do tempo do bença pai, bença mãe, só do olhar do pai, da mãe, do avô. É verdade ou não é? Só o olhar, entendia por olhar, comunicação visual. Né? Só comunicação, não precisava nem fazer nada, não precisava nem levantar uma sobrancelha. Olhou dentro do olho, você... Sim, senhor. É verdade ou não é? Desobediente ao pai. Hoje se o pai olhar no olho do filho, vai: o que é? O que está me olhando com essa cara? É ou não é? É cara, é bicho. Né? Estou falando, filho chamando o pai de cara. E aí, cara? Fala, bicho. Não é? Ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do... Meu Deus, infelizmente está assim. Infelizmente. Agora, nós não podemos tratar isso como uma coisa normal. Não. Nós precisamos, aqui está. Por isso que é muito fácil você detectar a luz que brilha no meio das trevas. Está muito fácil. Você consegue naturalmente, imagine o Senhor, com o olhar dele, como ele consegue detectar. Passa. Diga comigo: traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres que amigos de Deus. Mais amantes dos prazeres. Não, é o que eu falei. Não, preciso relaxar. Ai, ando tão cansado, a vida é tão corrida. Enfim. E o meu momento com Deus? E o meu momento de intimidade com Deus? E o meu momento na particularidade? Como nós lemos na Bíblia, na quarta-feira, no secreto. Não é essa conversa de secreto: eu tenho meu secreto com Deus. Não, para com isso, que isso aí não funciona nem para você. É parar, realmente, é você com tempo, separado com Deus. Aquele que você se tranca só para isso. Você se isola só para isso. Tendo aparência de piedade, de devoção, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também.
São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Até sobre isso a Bíblia fala, hein? Pode passar. O Espírito diz, 1 Timóteo 4:1, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas, diga comigo, de demônios. É o que eu disse no começo, né? Você vai encontrar teólogo para tudo. Para tudo que você quiser. Para tudo. Por isso que quem não tem o Espírito é enganado. É iludido. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Atos 2,17, nos últimos dias, diz Deus, diga comigo, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. E os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Olha que coisa incrível, é isso que eu quero transferir a você. Nós falamos sobre isso outro dia. Na mesma medida que o pecado, a iniquidade tem aumentado de forma sobrenatural, o Espírito de Deus também será derramado sobre os seus de forma sobrenatural. Dons serão derramados sobre os seus de forma sobrenatural. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Na mesma proporção, assim como o pecado e a iniquidade têm aumentado de forma sobrenatural, a unção, o Espírito de Deus também tem sido derramado de forma sobrenatural. E nos últimos dias, é por isso que as pessoas que realmente querem, eu quero do Espírito Santo, eu quero dons, eu quero... Quantos dons o Espírito Santo tem para nos dar, gente? Você vê como é sério? Sete espíritos, 9 virtudes, que é o fruto, e 9 dons. Quantos eu tenho? Quantos nós temos? Porque Gálatas é fruto, Coríntios 12 é dons. E tudo isso extremamente necessário para nós como igreja do Senhor. É para que nós como igreja venhamos dar testemunho do Senhor. E isso é muito sério. É por isso que você vê que o que nós acabamos de ler, muito poucos são aqueles que almejam os dons. E isso é para a vida. E dentro dos dons está o dom da fé. Dentro dos dons está o dom da fé. Passa, por favor. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Atos 1:8. Diga comigo, mas receberão. O que está escrito ali? Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Poder para ser testemunha. Poder para ser testemunha. Poder, e quando nós falamos de poder, nós estamos falando realmente de poder. O Espírito Santo traz poder.
é revestimento de poder, é virtude, é autoridade, é o Espírito Santo. Ele capacita o cristão para fazer a vontade de Deus. Ele capacita o cristão para realizações. Ele capacita o cristão para fazer aquilo que só através do Espírito ele pode fazer. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Pode prestar atenção, se você nunca leu isso, veja que os discípulos que andaram com Jesus não são os mesmos discípulos após a ascensão de Jesus, após Atos. Por quê? Aqui eles estavam recebendo a instrução: vocês aguardem e não saiam enquanto o Espírito não vier sobre vocês. Quando o Espírito veio, aí eles saíram. Aí tudo que nós vemos, tudo que nós ouvimos, se nós estamos aqui hoje, graças a esses homens que, revestidos da unção do poder do Espírito Santo, fizeram coisas extraordinárias e o Evangelho chegou até nós aqui em pleno 2019. Passa, por favor. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, prudente, a quem seu senhor encarrega de sua casa, para lhe dar alimento no tempo devido? Diga comigo: feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Diga comigo: o servo é aquele que não faz a sua própria vontade, sim a vontade do seu Senhor. Esse é o servo. O servo não faz sua própria vontade, o servo faz a vontade do seu Senhor. Nós descobrimos se somos servos ou não por como temos conduzido nossas vidas. O que tem prevalecido? A sua vontade ou a vontade do Senhor? A minha vontade ou a vontade do Senhor? E observe que o Senhor vai confiando, não só aqui, mas as verdadeiras riquezas. Garanto-lhes que Ele o encarregará de todos os seus bens. O servo bom e fiel, servo. Lembre-se que o servo não faz sua própria vontade, faz a vontade do seu Senhor. Mas suponho que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu servo está demorando, é o que muitos pensam. E então comece a bater em seus conservos e comer e beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe, e ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. E nós falamos um pouco sobre isso na quarta-feira. Tudo isso que nós estamos trazendo foram ensinamentos na última semana antes da crucificação de Cristo. São os últimos ensinamentos do Senhor, nos preparando. E a verdade é, pessoal, olha o que eu vou dizer a você. Eu entendo que não é fácil. Por isso, só para concluir essa leitura, só para concluir, para você entender, passa por favor. Aqui. O reino do céu será, pois, semelhante, diga comigo, a 10 virgens, que é a igreja, são vocês, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo, que é o Senhor Jesus. A igreja é a noiva. Nós estamos nos preparando para esse momento, para o momento do encontro com o noivo. 5 delas, diga comigo, eram insensatas, e 5 eram
prudentes. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias, porque falaram: o noivo está chegando, o noivo está chegando. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas. Diga comigo: as prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas, junto com suas candeias. As insensatas pegaram suas candeias, diga comigo, mas não levaram óleo. Ou seja, não tinha depósito, não estavam preparadas. Não tinha óleo, não tinha unção, não tinha espírito. As insensatas disseram aos prudentes: deem-nos um pouco de óleo, pois as nossas candeias estão apagando, ou seja, o fogo está apagando. Vem cá, você sabe quando você não está bem? Sim ou não? Você sabe quando algo não está bem? Todos nós sabemos. E aí, o que fazemos? Vamos ficar parados de braços cruzados esperando que alguma coisa aconteça? Ou vamos nos levantar e fazer o que precisamos fazer? E quando eu estou falando espiritualmente. Todos nós sabemos, porque Deus se comunica conosco. O Espírito de Deus se comunica à nossa consciência. O Espírito de Deus se comunica ao nosso espírito. E o nosso espírito, quando está distante do Espírito de Deus, o nosso espírito, ele se deprime. Ele fica vazio, angustiado. Todos nós sentimos quando nós estamos cheios, é aquele gozo, é aquela paz, é aquela alegria, independente do que está acontecendo fora. Quando nós estamos tristes, angustiados, vazios, deprimidos, inquietos, insatisfeitos, peraí. Quando nós estamos distantes de Deus, nada vai estar bom. Então, é um sinal que a candeia está apagando. É um sinal que eu preciso continuamente ter óleo reserva para o fogo não apagar. Porque se o fogo estiver apagando, eu preciso ter óleo. Eu preciso abastecer, porque o fogo não pode apagar. E sou eu. Quem vai preparar a candeia é você. Quem vai preparar a sua vida espiritual é você. Deus não vai preparar a tua vida espiritual. Você é quem sabe se você tem que buscar. Você é quem sabe o quanto você precisa buscar. Você é quem sabe. Nós não podemos fazer igual muitas pessoas fazem com a sua vida, com a sua saúde. Às vezes o corpo dela está pitando, o corpo dela está dando sinais que algo não está certo. Ela vai, procura um profissional, procura um médico. O médico fala: não, você tem isso, você precisa tratar. É possível tratar, mas você tem que tomar isso, você tem que tomar aquilo, você tem que fazer aquilo para poder combater esse problema. A pessoa fala assim: eu não vou tomar nada. E não é nem por fé. Não misture com fé. Porque quando a pessoa diz: eu não vou tomar nada, não é porque ela está cheia de fé que ela tomou aquela decisão. Eu não vou tomar nada porque eu vou orar, eu vou buscar em Deus, eu vou buscar pela minha fé. Não, é pela teimosia mesmo. É pela teimosia. Não vou fazer nada disso e tal. E aí vai, até perder o controle da situação. Espiritualmente não, nós estamos falando da nossa alma, da salvação da nossa alma. Nós estamos falando da nossa vida. Acabei de dar um exemplo para você. A pessoa outro dia estava sentada aí no lugar. E de repente, como eu sempre digo, cuidado. Quem é ofendidinho demais vive, ofendidinho, cuidado. Viu? Cuidado. Ai, eu não gostei. Ai, estou magoado. Ai, estou chateado. Cria engrossa o couro aí. Porque senão, uma dessa, já parou para pensar? Já parou para pensar? E esse não é o primeiro que morre em casa sentado não, viu? Não é o primeiro que morre dentro de casa sentado. O Espírito é de Deus. Se Deus fizer, acabou. Estava pensando sobre isso ontem. Eu sou uma pessoa que eu respiro mais pela boca. Eu não sou muito bom para respirar, acho que eu tenho carne esponjosa. E se eu colocar alguma coisa que me tampa mais a boca,
E de vez em quando eu vou dormir, eu coloco um travesseiro assim. Aí a respiração não fica livre. Eu já começo a sentir sufocado. Você imagine uma pessoa. Nós somos frágeis, a vida é um vapor. É verdade ou não é? Nós somos muito frágeis. A vida é como um vapor. Hoje você está, amanhã você não está. Então nós não podemos brincar, nós precisamos estar atentos. Espera aí, eu é quem sei, espera aí, eu preciso estar enchendo a minha candeia. Eu preciso ter reserva. Há momento que você não vai precisar dessa reserva, mas você tem que ter essa reserva. O fogo não pode apagar. Se o fogo apagar, você tem um problema sério. Vai te faltar comunhão com Deus, vai te faltar fogo para vencer os problemas, os desafios dessa vida. E é você, e a responsabilidade, por isso está chamando ali uns de insensatos e outros de prudentes. Está dizendo que no meio da igreja tem insensatos e tem prudentes. No meio dos cristãos tem insensatos e tem prudentes. Todos eram virgens, aparentemente puro. Só que sabe o que está dizendo? Dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. Ou seja, vai comprar, vai buscar, vai pagar o preço você. Vai você, porque tudo é um preço que se paga. É verdade ou não é? Quando nós estamos nas 24 horas aqui, é um preço que se paga. Quando nós estamos num jejum aqui, é um preço que se paga. Quando nós estamos numa oração na madrugada, é um preço que se paga. Quando nós estamos numa reunião buscando o Espírito Santo, é um preço que se paga. E fazemos isso por quê? Porque não temos o que fazer? Não, pelo contrário, querido. Viu? Você que acha que a gente não tem o que fazer, é pelo contrário. Pelo contrário, tem dia que nós estamos moídos. Tem dia que está só o pó. Mas Deus dando condições, Deus nos preparando, porque nós não sabemos, nós precisamos dessa unção, nós precisamos desse fogo, nós precisamos desse óleo sobre nós. E o óleo representa o Espírito Santo. Eu não consigo romper os desafios dessa vida, eu não consigo, você pode ir até um certo ponto na força do seu braço, mas espiritualmente, que por trás do mundo físico tem o mundo espiritual. Como é que você vai vencer o mundo espiritual? Como você vai vencer o mundo espiritual? Porque tem coisas que quando se trava no mundo espiritual. Daniel 10 fala sobre isso. Quando Daniel orou, veio um demônio e se colocou para impedir que chegasse até ele. Foi a oração de Daniel, a perseverança de Daniel, que fez com que Miguel viesse para fazer com que aquilo chegasse até ele. Teve que vir reforço no mundo espiritual. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, nós travamos uma luta espiritual, uma guerra espiritual, que são travadas nos lugares celestiais. Agora somos nós. Eu sei quando eu não estou bem. Eu sei quando eu preciso ir para o meu secreto. Eu sei quando Deus quer mais próximo, porque isso a gente tem o nosso momento como este. Mas está longe de ser o tudo. Nós temos o nosso secreto com Deus. O nosso separado com Deus. Tanto que a Bíblia te ensina, entra para o teu quarto e vá para o secreto com Deus. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. Diga comigo, as virgens que estavam preparadas, entraram com ele para o banquete nupcial. Lê ali embaixo, por favor. Babau foi, ficou. A porta foi fechada. A porta foi fechada. Por quê? A nossa alma avisa, viu? Ela grita. Nosso espírito, nós sabemos.
Há momentos que nós sabemos. É tempo de eu abastecer. É tempo de eu buscar. Eu costumo falar para as pessoas, e muita gente que já conversou comigo, eu sempre digo isso. Você quer um conselho? Não tenho nada para te dizer. O ponto de partida que eu quero dar a você, agora é o momento de você parar para buscar Deus. Porque tudo que eu falar daqui, tudo que eu falar, se você não fizer isso, não vai funcionar. Então, comece a buscar Deus e depois eu vou te dar os conselhos certos. Porque não adianta, tudo que eu falar não vai resolver. Porque a pessoa só quer a receita para resolver aquele problema. Só para passar por aquela dor. Não resolve. Daqui a pouco ela vai enfrentar outro. Daqui a pouco ela vai passar por outro. Mas quando nós buscamos a Deus, quando nós temos comunhão com Deus, intimidade com Deus, então nós somos preparados para uma vida gloriosa, vitoriosa, desafios atrás de desafio, vitória em cima de vitória. Você está preparado para qualquer situação. Isso é muito sério. Uns são chamados de insensatos, outros são chamados de prudentes. Uns são chamados de insensatos, outros são chamados de prudentes. Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos. Tem alguma coisa mais aí só para eu terminar? Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu. O que está escrito? Não conheço. Será que Deus me conhece? Eu conheço a Deus? E isso a gente só consegue com intimidade? Ou somos estranhos um para o outro? Porque podemos ser estranhos um para o outro. E se formos estranhos, ele vai dizer: a verdade é que eu não conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Nem o dia, nem a hora que o Senhor vai o soar da trombeta, mas o dia e a hora que eu posso ser chamado. A gente não sabe. Então é melhor estarmos preparados. Não é verdade? Se a gente soubesse, e a Bíblia nos ensina isso, se você soubesse que hora o ladrão ia passar na sua casa, você estava com tudo trancado. Você ia fechar a janela, você ia reforçar, você ia fechar a porta, porque você ia dizer: aqui não entra. É verdade ou não é? Não, aqui eu não vou permitir que entre não. Nós devemos, o ladrão está aí. Ele está o tempo todo ao nosso redor. Que é o diabo. Eu preciso fechar. Eu não posso permitir. Fechar todas as portas. E hoje, você vê que Jesus, na última semana, ele se preocupou em preparar os seus discípulos. E é a reflexão que nós fazemos hoje. Porque não adianta nada eu vir aqui, como muitas vezes nós já assistimos. Eu não assisto, eu não gosto de assistir os filmes da crucificação de Jesus. Porque aquilo ali é só um exemplo. Mas o que eu quero dizer é que a gente podia hoje estar fazendo aqui, trazendo uma reflexão sobre a crucificação de Cristo, falando sobre toda a dor, todo sofrimento por amor. Mas as pessoas estão cansadas de saber, e muita gente assiste o filme de Jesus, chora, e não muda nada na vida.
Então, hoje o Espírito Santo, ele fala conosco acerca de algo maior, que é a nossa salvação. É a salvação da nossa alma. É sermos uma virgem prudente, não uma insensata, não uma virgem louca, despreparada. Porque você sabe o quanto de azeite, se você está abastecido ou se você está vazio. E sabe o que nós temos que fazer? É buscar. É buscar. É dizer, Senhor, não, eu não aceito. Eu não aceito estar vazio. Eu não aceito ser uma pessoa despreparada. Eu não posso ignorar, se eu creio nos ensinamentos de Cristo, eu não posso ignorar que Ele diz assim, como foi nos dias de Noé, será agora. Então quer dizer, que Ele vai voltar. Ele vai nos chamar. A trombeta vai soar. E a trombeta soando, então começa um período duro na terra. Período de dor. Mas nós cremos que nós não vamos passar por isso. Deixa eu só concluir uma leitura aqui. Coloca aqui, por favor. Próxima. É João. E depois Apocalipse. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. Diga comigo, viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça, não estava com os lençóis, mas enrolado, dobrado à parte, num lugar à parte. Isso tudo na Bíblia tem um significado. No passado, um servo, quando o seu senhor, a mesa estava posta, e o seu senhor terminava, servia, então se ele pegasse o lenço, o guardanapo, e ele utilizasse, enrolasse e jogasse, é que estava terminado. Ele podia retirar a mesa. Mas se ele dobrasse o guardanapo e deixasse, ele estava dizendo, não mexa que eu vou voltar. Jesus deixou uma mensagem aqui. Eu voltarei. Amém? Eu voltarei. Dê para Jesus uma salva de palmas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Com a mão no seu coração, seus olhos fechados. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido? Diga a Deus, Senhor, eu creio em tudo isso. Eu creio em tudo que eu ouvi hoje. E eu quero, Senhor, eu quero ser uma virgem prudente. Eu quero estar preparada para esse momento. Eu quero encher a minha candeia. Eu quero encher a minha lamparina. Eu quero, Senhor, o Teu Espírito na minha vida. Eu preciso do Teu Espírito na minha vida. Essa oração é sua. Rasga o teu coração, porque é domingo de Páscoa. É domingo num domingo como este, Cristo estava ressuscitando. Ele estava saindo do sepulcro. Isso é maravilhoso. Ali estava sendo conquistada a nossa liberdade. Ali estava sendo conquistada a nossa salvação. Agora é o nosso momento, é a nossa hora. Diga ao Espírito Santo, eu preciso do Senhor, Espírito Santo.
Eu preciso do Senhor, eu quero me preparar, eu quero estar preparada. Eu não quero deixar para me preparar. Eu quero a minha preparação, eu quero começar já. Eu não sei que dia, eu não sei que hora, mas eu quero estar pronto. Porque eu creio em tudo isso, Senhor. Eu creio em tudo que eu ouvi, eu creio. Fala com Jesus. Fala. Diga a Jesus, agradeça a Ele, adore a Ele. Diga a Ele que você o ama. Diga ao Espírito Santo, eu preciso do Senhor, Espírito Santo. Eu preciso do Senhor. Me dê poder para fazer a vontade do meu Senhor. Reveste-me de unção e de poder para praticar, para cumprir com a vontade do meu Senhor. Aleluia. É você e Ele. É você e Ele. Toda essa mensagem é para nos preparar. É para te preparar. Não trate mais a sua vida espiritual como algo menos importante, porque não é. É a coisa mais importante da sua vida. Não trate a sua vida espiritual. Isso pode ser depois. Não pode. Não pode. Essa tem que ser a sua prioridade. Diga a Deus, eu quero intimidade com o Senhor, meu Deus. Eu quero intimidade com o Senhor. Eu quero comunhão profunda com o Senhor. Deus tem te chamado para a particularidade. Deus tem te chamado para o secreto. Deus tem te chamado para a intimidade. Então pare e vai para o secreto com o Senhor. Porque Ele quer te dar experiências incríveis. É tempo de derramamento de dons. É tempo de derramamento de poder sobre a vida da igreja. E você, igreja, diga a Deus que você quer dons. Diga a Deus que você quer unção, você quer poder. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero ser cheio do teu poder. Eu quero ser cheio da tua unção. Diga isso a Ele. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Seja um servo bom e fiel, que está o tempo todo alerta, o tempo todo vigiando, o tempo todo. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Diga a Jesus que você o ama. Diga a Jesus, eu te amo, Senhor. E eu vou me achegar mais ao Senhor. Eu vou me achegar mais e mais ao Senhor. Esse momento é seu com Ele. É seu. É seu. Fala. Tudo isso que Ele fez foi por amor a você. Ainda que muitos se esqueçam disso, tudo foi feito por amor.
Receba essa paz. Receba essa unção. A paz que o mundo não pode receber. O mundo não tem isso. Somente a noiva. Você é noiva do Senhor. Encha a sua lamparina hoje. Tenha a sua lamparina cheia. A sua vasilha cheia de azeite. Aleluia. Aleluia. Agradeça a Jesus por tudo. Se você está aqui hoje, você tem motivos de sobra para agradecer. Se você está aqui, está vivo, respirando, é que Deus ainda tem propósitos grandes na sua vida. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito por você. Agradeça a Ele pela vida. Agradeça a Ele pela saúde, pela paz. Agradeça a Ele porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você. Agradeça a Ele pela sua família. Agradeça pela sua mulher, pelo seu marido, pelos seus filhos, pela sua casa. Você tem motivos para agradecer? Agradeça. Você está respirando. Você está vivo. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele pela presença, pela unção. Agradeça a Ele por tudo de bom que Ele vai fazer na sua vida, porque você crê nisso. Todas as maravilhas que Ele vai fazer na sua vida. Agradeça. Agradeça a Ele que com todas as suas falhas, com todos os seus erros, Ele não desistiu de você. Ele não virou as costas para você. Ele continua te amando. Agradeça a Ele. Agradeça e diga: Senhor, eu te amo. E eu vou me achegar mais ao Senhor. Eu vou me aproximar mais e mais do Senhor. Eu quero comunhão profunda. Eu quero intimidade contigo. Aleluia. Aleluia. Adore a Ele, diga: diga a Ele, mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida aonde está? De quem? Isso, mais uma vez com toda a tua fé, diga: porque Ele vive. Posso crer. Temor não há.
sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos Eu quero que, com seus olhos fechados, diga a Jesus que Ele é o Senhor da sua vida. Diga isso, diga as suas palavras. Diga que você não é Senhor da sua própria vida. Diga a Ele que você é servo. O Senhor é o Senhor da minha vida. O Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Diga a Jesus que você o ama. E agradeça a Ele por tudo que Ele fez, não só na cruz, mas o que Ele tem feito por você diariamente, todos os dias, porque Ele tem sido com você. Achegai-vos a mim, que eu me achegarei a vós. Se aproxime de Deus, e Deus vai se aproximar muito mais de você. E com toda a sua glória, com todo o seu resplendor, quanta coisa boa vai acontecer na sua vida, quanta coisa maravilhosa vai acontecer na sua vida. Diga: Senhor Jesus, eu te amo. Diga: o Senhor é a minha Páscoa. Diga: Senhor Jesus, o Senhor é a minha Páscoa. O Senhor é o Senhor da minha vida. Muito obrigado, Senhor, eu te amo.